do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia aqui no livro de Jó, capítulo 2. Eu já queria dizer que eu já preguei nesse texto na igreja por ocasião acho que foi do aniversário da SAF, mas eu achei oportuno trazer esta mensagem, primeiro porque muitos irmãos não estavam lá, segundo porque a palavra de Deus sempre usa repetição como uma forma de fixarmos a palavra de Deus pela nossa tendência a esquecer, e terceiro porque é mais apropriado ao propósito que nós temos do que nós estamos falando sobre comunicação bíblica. Então eu quero que você abra em Jó capítulo 2, nós leremos do 11 ao 13 e depois nós leremos o capítulo 42, do versículo 7 até o versículo 9. Jó capítulo 2, de 11 a 13 e 42, de 7 a 9. Tomando aqui mais ou menos o prólogo do livro, que é a primeira parte, a parte introdutória, que é antes propriamente do desenvolvimento. O drama já tinha acontecido, mas é quase parte do prólogo, na verdade parte do prólogo, e o final, capítulo 42, é o epílogo. O tema da nossa mensagem é bons amigos, maus conselheiros. Bons amigos, maus conselheiros. Jó capítulo 2, assim está escrito: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Agora capítulo 42. Verso 7 até ao 9. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Ainda no verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuíra. Amém. O presbítero Nadiel já orou pela mensagem, então nós podemos aqui começar. Meus irmãos, o livro de Jó, a história de Jó é conhecida, não é? Até mesmo fora dos círculos cristãos, porque temos um sofrimento extraordinário de um homem justo e temente a Deus, que do nada parece sofrer reveses e desventuras em série na sua vida. E esse livro, meus irmãos, não é apenas uma história de superação da desgraça e de transformação de circunstâncias contrárias para um período de bonança. O livro é, na verdade, uma discussão profunda sobre o problema do sofrimento humano.
particularmente sobre o sofrimento de um justo, de quem não se esperaria que sofresse por causa da sua vida reta e justa. E na raiz da polêmica está o problema do que nós chamamos de justiça retributiva de Deus. A pergunta que está aqui subjacente ao livro não é aos maus que Deus deve retribuir? Que justificativa há para Deus infligir sofrimento ao justo? Seguindo a teologia da justiça retributiva de Deus, os amigos de Jó, eles vão contestar ao longo do livro a sua alegada inocência e vão condená-lo como um pecador punido pela justiça divina. E mais do que uma narrativa sobre superação do sofrimento, Jó constitui-se numa análise, como disse um autor, uma análise e uma celebração radical da radical transformação de um homem inesperadamente reduzido à extrema miséria e humilhação, mas reerguido através do sofrimento a um outro nível de existência. Uma existência após o sofrimento mais autêntica, mais humana, mais meritória e mais gloriosa do que a anterior. De fato, o último estado de Jó será melhor do que o primeiro. Esse drama de Jó, meus irmãos, contextualizando aqui, falando um pouco da estrutura do livro, ele se estrutura e se desenvolve em 3 etapas. Você tem nos capítulos, você tem na primeira etapa a situação privilegiada de Jó e a sua justiça e o seu temor e a sua piedade. Isso é revelado aí no capítulo 1, especialmente a partir do versículo 1 até ao versículo 5. Então você tem primeiro a situação privilegiada, em segundo lugar você tem a provação, que ocupa quase o conteúdo do livro, e por fim você tem o que nós poderíamos chamar de regeneração, porque é como se Jó fosse gerado de novo. E essas 3 divisões, elas se subdividem da seguinte forma: você tem os capítulos 1 e 2 apresentando o prólogo desse drama, e esse prólogo você vai perceber que ele descreve em prosa a felicidade inicial do protagonista e a sua inesperada provação. Os capítulos 1 e 2 eles se constituem numa narrativa, em prosa, né? Em um discurso comum da narrativa. Então, Jó, um homem justo e piedoso, um homem rico e afamado, é subitamente arruinado nos bens, na família e na saúde. Já o corpo, depois do prólogo, você tem o corpo da obra, que vai desde o capítulo, a partir aí do capítulo 3, até mais ou menos ali pelo capítulo 38, você vai ter a inesperada, o corpo da obra, ele é todo em verso. Então, quando o prólogo é em prosa, mas do capítulo 3 em diante, ele é todo em verso. Esse diálogo, você vai ver que é poesia, há muito paralelismo, né? Há palavras poéticas, porque são sábios falando, certo? Então o corpo inverso abrange um debate, e esse debate ele tem 3 ciclos entre Jó e seus amigos. Você vai ver, Jó fala, depois ele fala, contesta Jó, Bildade também e Zofar. Jó, então, faz a sua réplica, de novo ele faz, Bildade e Zofar. Você vai ter 3 ciclos de debates ao longo dessa obra, certo? E aí, no meio disso, tem um interlúdio. Quando cessa o debate nesse corpo da obra, no capítulo 28, há um interlúdio que é um parênteses, procurando onde está a sabedoria. Como quer dizer, nem Jó, nem os seus amigos alcançaram a sabedoria acerca do sofrimento e da vida. Depois, nos versos 29 a 31, nós temos o que a gente chama de solilóquio, quando alguém conversa consigo mesmo, que é Jó falando consigo mesmo e meditando sobre os seus sofrimentos. Os capítulos 32 e 37, você tem a intervenção de um 4º ou 5º personagem, contando com Jó, que até então não fora citado. Esse homem chama-se Eliú. E o que é mais interessante é que Eliú é o mais novo. Ele, se não é um jovem, ele é um adulto bem mais jovem do que os amigos de Jó. Mesmo assim, ele é o único de todos os personagens humanos que fala com sabedoria e não é repreendido por Deus em nada.
Então, na verdade, Deus começa a falar por meio de um homem que confronta tanto Jó como seus amigos. E depois, então, você tem a manifestação de Deus no capítulo 38, verso 1 até o capítulo 42, quando Deus, ao final, responde Jó, arguindo Jó. Deus não traz resposta nenhuma para Jó. Jó faz perguntas do porquê do seu sofrimento, mas Deus, quando responde, ele não responde nada do que Jó perguntou. Pelo contrário, Deus enche Jó de perguntas e o convence da sua ignorância acerca da vida, da inconsistência dos seus argumentos, mas ao mesmo tempo Deus justifica Jó perante os seus amigos, que são repreendidos por Deus com mais dureza ao final, pela sua hipocrisia, pela sua visão distorcida do ser de Deus e das suas obras. E de modo marcante da apresentação dos amigos, no capítulo 2, versos 11 a 13, até a repreensão feita a eles por Deus, o capítulo 42, 7 a 9, o livro todo é em poesia, uma verdadeira obra-prima da literatura sapiencial e da literatura universal. E o epílogo, no capítulo 42, a partir do 7 até o 17, retoma a prosa e a narrativa para apresentar, agora já como que purgado pelo sofrimento e pelo ensinamento sapiencial, um homem novo que, esquecido dos ultrajes, vai interceder pelos amigos que o acusavam de estar sofrendo o castigo pelo seu pecado. Então, é interessante porque esse livro traz uma estrutura poética no seu miolo, emoldurada pela prosa no prólogo e no epílogo. É uma verdadeira obra de arte, além de ser a palavra inerrante e infalível de Deus. Mas, obviamente, nós não vamos expor nem o livro todo, mas nós vamos expor algo a partir desse livro. E o que nós queríamos mostrar, primeiro, é que esse debate não é um debate entre opositores. É um debate entre os melhores amigos. Então, aqueles aqui que debatem com Jó são, eu posso dizer seguramente, os seus melhores amigos. Porém, eles vão se revelar, mesmo na melhor das intenções, mesmo sendo os melhores amigos de Jó, eles vão se revelar maus conselheiros e consoladores molestos. Esse é o termo que Jó usa para eles. Consoladores molestos. Então eu quero trabalhar, a minha exposição, a minha aplicação vai ser mais longa do que a minha exposição. Eu vou trabalhar 2 pontos apenas do que diz respeito aos amigos de Jó e depois trazer uma série de aplicações onde eu vou me deter mais, que tem a ver com comunicação bíblica. Então, primeiro, nós temos aqui no nosso primeiro ponto o retrato de bons amigos. Bons amigos, esse é o primeiro ponto, né? O retrato de bons amigos, ou o retrato dos melhores amigos. Meus irmãos, não se pode dizer que Elifaz, Bildade e Zofar não fossem verdadeiros amigos de Jó. Talvez, eu diria que, na minha opinião, certamente os melhores amigos. Primeiro, como bons amigos, eles sentiram profundamente a tragédia pessoal do patriarca como sua. Preste bem atenção. Então, como todo bom amigo, eles sentiram profundamente a tragédia pessoal como se fosse sua tragédia. Observe aí que diz que, levantando-se, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, verso 11, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Jó era um patriarca. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia, apesar dele estar quase no meio, tá? Jó viveu no período patriarcal possivelmente anterior a Abraão. Eu não vou aqui argumentar o porquê eu estou dizendo isso, mas
Os estudiosos concluem isso por diversos aspectos da cultura que são descritos no livro, pela linguagem, que é semelhante à linguagem patriarcal, mas o ponto é que Jó viveu no período patriarcal e é possivelmente anterior a Abraão. Então você tem esse homem e você tem amigos que eles combinam, eles sabem da tragédia, você já sabe da tragédia, né? Jó era um homem feliz e dá um bom filme, né? Mas é uma história da vida real, porque ele era um homem feliz, temente a Deus, né? Homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Essa é uma descrição da prosperidade de Jó, tá, igreja? A prosperidade dos filhos sempre foram vistos na Bíblia como riqueza, como herança. Então, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aí tem todos os rebanhos dele descritos aí, nós não vamos entrar em detalhes. Os filhos sempre tinham banquetes, porque eram ricos, um na casa do outro, mas Jó, como homem piedoso, madrugava, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado e tenham blasfemado de Deus no coração. E diz que ele chamava, no verso 5, o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Chamava-os a uma confissão, a uma santificação, levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E sabemos que Satanás se apresentou a Deus, fez um desafio e disse: Jó, só teme o Senhor, porque ele tem tudo que qualquer homem quer. Tira tudo que ele tem e tu verás se ele não blasfema de ti na tua face. Deus diz: tudo que ele tem está em tuas mãos, mas não toque nele, na sua pele, no seu corpo. E aí foi quando os seus filhos morreram num só dia, ele perdeu praticamente a maior parte dos seus bens num só dia. E de novo Satanás se apresenta a Deus e diz: pele por pele, e tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Deus diz: bom, então ele está em tuas mãos, só não lhe tires a vida. E Satanás sai e fere Jó de úlceras e de feridas por todo o seu corpo, e ele fica doente, e ele tem que se separar das pessoas, porque o seu corpo é cheio de pus, e ele tem que se rapar com cacos de barro, e aquele homem tão rico agora vive numa vida miserável. E nesse momento, então, é que esses 3 amigos que souberam disso, olha como eles são bons amigos, eles choram a dor de Jó. Primeiro, eles combinam e juntamente condoer-se dele, que é doer junto com, e consolá-lo. E diz que levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, porque ele estava desfigurado das feridas que enchiam seu corpo, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Eles choraram gritando, é em voz alta que eles choram. Quando eles olham para Jó, são 3 homens, e são 3 homens que já têm uma certa idade, e pelo diálogo deles são 3 sábios, amigos de Jó, porque Jó era um homem sábio, ele estava entre os sábios do seu tempo. E eles choram, eles gritam, eles clamam, e não só isso, cada um rasgando o seu manto, que era a forma como o judeu mostrava ao mesmo tempo indignação, desespero, tristeza. Cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. A gente poderia achar: poxa, tá doido, mas a cultura judaica era assim mesmo. Lançava pó ao ar, né? Dizendo: eu sou pó. É uma desgraça o que aconteceu. Então, eles usaram todas as expressões da cultura de quem está sentindo a dor do outro. Eles têm outro ponto que os torna bons amigos e os melhores amigos. Eles não só sentem profundamente a tragédia pessoal de Jó, e o lamento deles é como se fosse o lamento de um luto, de um pranto por um parente morto. Mas também, em segundo lugar, eles são os melhores amigos, porque eles foram os únicos que se aproximaram de Jó quando até os que deviam estar perto dele o abandonaram. Jó mais tarde vai lamentar em Jó 19, versos 13, 14 e 17. Jó 19, 13, 14 e 17, eu vou ler uma conflação desses 3 textos. Mais tarde Jó vai lamentar que o Senhor pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem
como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó diz ainda: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Ou seja, nem a minha família quer estar comigo. Jó não só tinha um corpo purulento, mas ele fedia. O hálito, o seu corpo era algo horrível, desfigurado. E nem a sua mulher tolerava ficar perto dele por causa do seu hálito. Mas veja, ao contrário dos seus parentes, como verdadeiros amigos, aqueles 3 homens visitaram Jó a fim de receber consolo. Eles lamentaram a sua tragédia pessoal como quem lamenta a morte de um ente querido. E eles sentaram-se ao lado dele. Olha aí o que diz aí no verso 13. Eles olham, eles não reconhecem Jó. Eles choram, eles gritam, eles jogam pó sobre a cabeça, eles rasgam as vestes. E depois o que eles fazem? Eles se sentam ao lado de Jó. Como se fossem 4 moribundos agora. E diz que eles sentaram-se com ele na terra. E não foi um dia, nem 2. Foram 7 dias e 7 noites. E você sabe que na cultura hebraica o número 7 tem um valor simbólico, mesmo quando ele é falado literalmente, mas ele nunca é falado acidentalmente. Ele traz a ideia de perfeição, de algo completo. Esses são os amigos que todo mundo gostaria de ter. Mas não só isso. Eles sentaram-se ao seu lado quando ninguém suportava chegar perto dele. E eles silenciaram, depois de chorarem, eles silenciaram por 7 dias em respeito à sua dor insuportável. São ou não são grandes amigos? Eles ficaram simplesmente ali ao lado de Jó e não tinham palavras. Eles só choraram com ele. E por 7 dias não houve nenhuma palavra. Nem de Jó, nem deles. Eles são bons amigos. Eles são verdadeiros amigos. Eles são os melhores amigos. Amigos mais chegados do que irmãos, como a Bíblia diz em Provérbios. E na verdade, meus irmãos, todo o drama descrito no livro se passa na presença dos amigos de Jó, sendo o conteúdo do livro o debate entre eles e Jó. O que quer que nós falemos sobre eles, não podemos deixar de reconhecer, eles foram amigos de Jó. E eles não o deixaram até o fim. Pelo menos ao fim do drama. Contudo, aí vem um segundo grande ponto. Mesmo sendo os melhores amigos de Jó, os seus melhores amigos foram maus conselheiros e consoladores molestos. Apesar de toda a boa intenção para com Jó, eles se tornaram consoladores molestos. É assim que Jó os chama no capítulo 16, verso 2. Vós sois consoladores molestos. Ou seja, vocês são consoladores que me fazem sentir mal. Vocês são consoladores que em vez de me consolar, vocês me deixam mais aflito. É isso que Jó está dizendo. Vocês estão me molestando, na verdade, emocionalmente, verbalmente. E por que isso, meus irmãos? Eles se tornaram maus conselheiros porque, tentando justificar o sofrimento de Jó, esses 3 amigos foram desastrados com as palavras. Em 3 ciclos de debates, esses amigos de Jó tentam resolver o problema da justiça retributiva de Deus, procurando responder a pergunta: por que Deus inflige sofrimento ao justo? E sabe o que eles respondem? Eles aplicam essa pergunta a Jó: por que sofre Jó? E como eles seguiam o que a gente chama de teologia da justiça retributiva,
os amigos de Jó contestam a sua alegada inocência. Não, Jó, não é possível. Você não é tão temente assim, só pode ser isso. E o que eles estão tentando, irmãos, é elaborar o que nós chamamos na filosofia ou na teologia de teodiceia. O livro de Jó é um livro que apresenta uma teodiceia. Teodiceia é uma argumentação que visa a explicar e justificar os atos de Deus no mundo quando eles parecem se contradizer. A teodiceia, ela procura responder, essa palavra vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e dikia, que significa justiça. Teodiceia é uma forma de justificar a Deus por algo que parece contradizer a sua justiça. Então, por exemplo, quando alguém faz a pergunta, por que um Deus bom permite que os justos sofram? Se Deus é bom, por que há sofrimento no mundo? Ou ele não é bom, ou ele não é todo-poderoso? Então, a discussão desse problema é uma discussão da teodiceia. Então, teodiceia é a tentativa de justificar atos de Deus que parecem contraditórios entre si. Então, é esse o problema aqui levantado. Então, a pergunta é, por que sofre Jó? Então, os amigos de Jó contestam a inocência de Jó. E eles o condenam como um pecador punido pela justiça divina. E, meus irmãos, embora isto muitas vezes se aplique, às vezes nós sofremos consequências e até castigo de Deus dos nossos pecados, não era esse o caso de Jó. Porque a primeira declaração era que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó é um dos poucos, se não o único, que o Senhor Deus, eu acredito que somente quando o Senhor Jesus elogiou João, nós podemos comparar. É o único que recebe elogios do próprio Deus. Ele fala para Satanás, tu viste o meu servo Jó? Não há homem na terra como ele, justo, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Não é isso? O próprio Deus diz isso. Então, mas os três amigos, eles chegam basicamente à mesma conclusão. Qual é o pensamento deles? Nós não temos como expor o livro aqui, mas todos os debates deles, em todos os debates, eles vão falar o seguinte ponto. O sofrimento, essa era a premissa maior deles, tá? O pressuposto maior deles. O sofrimento é sempre consequência direta do pecado pessoal daquele que sofre, e a iniquidade é sempre punida neste mundo. Essa é uma premissa. Premissa ou pressuposto é algo em que você crê como um valor, como uma verdade absoluta. E eles tinham, o sofrimento é sempre consequência direta do pecado pessoal daquele que sofre, e a iniquidade é sempre punida neste mundo. A segunda premissa, as duas premissas estão erradas, porque nesse mundo nem sempre o sofrimento é uma consequência direta do pecado pessoal. Às vezes eu até sofro pelo pecado de outro. Nós sofremos pela presença do pecado no mundo. E às vezes como consequência direta de um pecado pessoal. Mas isso não é verdade sempre. Muito menos a iniquidade é sempre punida neste mundo. É por isso que existe o mundo vindouro. É por isso que existe o juízo final. Mas eles tinham essa visão. Então eles argumentam equivocadamente que era possível avaliar o favor ou desfavor de Deus a alguém pela prosperidade ou adversidade material, respectivamente. Eles assumem também erroneamente que o povo pode compreender os caminhos de Deus sem levar em conta o fato de que as bênçãos e a retribuição divina podem ir além da vida presente. Portanto, inculcando-se por sábios, os amigos de Jó falam como loucos, insensatamente. E ao final é por isso que quando Deus aparece a Jó, no meio de um redemoinho, ele, depois de arguir Jó, ele expressa sua ira contra os amigos de Jó. Por um lado, você vai ver aí no capítulo 42, Deus responde ao próprio Jó em forma de arguição, como eu falei, né? E por outro, ele repreende os amigos. Olha no capítulo 42, é interessante que no capítulo 42, verso 7, tendo o Senhor acabado de falado essas palavras a Jó,
ele disse também a Elifaz o temanita, que parece que ser o líder do grupo: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus amigos, teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. É interessante que, quando ele fala com Jó, ele briga com Jó, ele repreende Jó. Jó, você quer saber mais do que eu? Ao ponto que Jó diz: eu ponho a mão na minha boca, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porém, ele diz: olha, vocês não falaram de mim o que é reto, como meu servo Jó. Os amigos de Jó, então, precisariam da intercessão desse moribundo para terem seus pecados perdoados. E veja, é interessante essa contradição. Preste atenção, queridos. Você tem o evangelho aqui. Você tem um moribundo que está com o corpo coberto de feridas purulentas, o corpo todo ferido, talvez ensanguentado, sangue misturado com pus. Um homem que está imundo. Para a cultura hebraica, ele era um homem imundo, ninguém podia chegar perto dele. E mesmo imundo, Deus diz: olha, esse homem que vocês acusam, esse homem que vocês acusam de pecado, esse homem que no fundo é inocente, que é moribundo, é pela intercessão dele, que vocês vão ser perdoados. Para quem isso aponta, queridos? Obviamente para aquele que moribundo na cruz, que era reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, que era inocente, mas foi tratado como culpado pelo tanto que ele sofreu, infinitamente mais do que Jó, ele também intercedeu por aqueles que o crucificaram. E é pela sua intercessão que os pecadores são perdoados. Jó aqui é um tipo de Cristo. Ele é chamado a interceder na sua condição de moribundo por aqueles que o feriram, que o acusaram. E assim é o nosso Senhor Jesus. E aqui você tem um retrato claro de Cristo e do Evangelho. Então, tendo o Senhor falado essas palavras, mas observe que Deus fala duas vezes a Elifaz no versículo 7, vocês não falaram de mim o que é reto, e ele repete isso de novo no verso 8, vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, a acusação principal diz respeito à visão distorcida deles acerca do ser de Deus e de suas obras. Sendo assim, o momento em que os amigos de Jó, preste atenção, hein? A gente vai já chegar na aplicação. O momento em que os amigos de Jó foram mais sábios foi quando? Quando eles ficaram calados, apenas chorando a dor do amigo. Esse foi o momento mais sábio. Eles começaram a agir com estudo como quando eles começam a falar. Meus irmãos, então, tendo exposto rapidamente esse texto, eu quero então trazer as aplicações. O que nós aprendemos aqui? Nós podemos extrair aqui, meus irmãos, pelo menos 3 grandes lições. E a primeira lição que nós aprendemos em todo esse drama de Jó é que, preste bem atenção, o fato de sermos verdadeiros amigos não garante que seremos bons conselheiros ou bons consoladores. O fato de sermos verdadeiros amigos não garante que seremos bons conselheiros. Queridos, olha a relatividade dos nossos amores. Olha como os nossos amores são falhos e pecaminosos. A gente costuma querer o bem para os melhores amigos, e quando os nossos amigos e amigas estão em aperto, é muito natural que nós nos inclinemos para consolá-los, ajudá-los e aconselhá-los. E a gente já tem uma ilusão de que por sermos amigos a gente vai ser bom conselheiro. Não. Às vezes os melhores amigos são maus conselheiros. Porque muitas vezes o nosso sentimento nos trai.
Como, por exemplo, bons amigos, podemos consolar quando aquele amigo ou aquela amiga precisa de repreensão. Podemos dar um conselho errado acerca de uma escolha que a pessoa deu. Irmãos, eu já tive caso de irmãs que vieram comigo, crentes, depois que casaram num julgo desigual, e eu soube que elas foram aconselhadas por algumas de suas melhores amigas, que também eram crentes, a casar, porque ela era nova, e ela casou, e alguns anos depois ela me procurou, e ela disse: pastor, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não ouvi os seus conselhos. Ela ouviu das melhores amigas. Mas ela diz: hoje eu percebi que eu errei. Você pode ser melhor amiga e pode ser uma péssima conselheira, porque você não aconselhou biblicamente. Ou você pode ser melhor amigo e ser um péssimo conselheiro. Porque, meus irmãos, a fim de nós sermos eficazes no aconselhamento mútuo, nós precisamos associar a bondade, que é algo que nós temos naturalmente pelos nossos amigos, ao conhecimento, que na Escritura é sinônimo de sabedoria. Paulo reconhece a importância de ambas as virtudes, da bondade, que nos leva à empatia, e do conhecimento. Ele diz em Romanos 15, 14, eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Sem bondade, a minha admoestação se torna seca, muitas vezes dura, muitas vezes grosseira, muitas vezes com falta de empatia. Mas sem conhecimento, ela pode se tornar frouxa, ela pode se tornar errática, ela pode se tornar insensata. É preciso bondade, unir a bondade ao conhecimento. E o conhecimento é o conhecimento bíblico. A gente pouco pergunta o que a palavra de Deus diz sobre esse tipo de problema. O que se espera de um crente que está tendo esse desafio? Quais são os parâmetros extraídos, deduzidos da Escritura que eu posso usar para aconselhar esse amigo ou essa amiga? Normalmente a gente vai com alguns ditados e algumas coisas da sabedoria popular que sim, às vezes até é acertada, mas na maioria das vezes não. Então o fato de sermos verdadeiros amigos não garante que seremos bons consoladores. Já vi muita gente tomar caminho errado porque os seus melhores amigos dentro da igreja deram um conselho ruim e sofreram as consequências. Segunda lição que nós aprendemos é que, às vezes, o silêncio é a mais sábia atitude de um amigo ante a dor do outro. Às vezes, o silêncio é a mais sábia atitude de um amigo ante a dor do outro. Nós somos ordenados por Deus a falar somente aquilo, estamos aprendendo isso, que for bom para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Porém, meus irmãos, sabendo da nossa tendência a falar irrefletidamente, o mesmo Deus, na sua Escritura Sagrada, nos adverte que cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Não se apresse a falar. É ruim quando você nunca sabe o que falar, né? É claro, aí você tem que se converter da sua ignorância. Mas, principalmente aqueles que sempre têm o que falar, falam muitas vezes demais. A palavra de Deus diz, meus irmãos, as Escrituras elas ressaltam que há sabedoria no silêncio. Em Provérbios 17, 27 e 28, eu vou ler na Nova Almeida, Provérbios 17, 27 e 28 diz: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. E até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, se fica de boca fechada, passa por inteligente. Porque se a pessoa é insensata e não fala, e fica na dela, ela vai passar por inteligente, é isso que está dizendo, até ela falar. Quando abre, conhece gente assim? Rapaz, quando abre a boca, não é? Então é isso que ele está dizendo. E ainda em Provérbios 10, 19 diz que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio.
Não é que as palavras, meus irmãos, não sejam importantes. É por isso que estamos nesse retiro tentando aprender a nos comunicar biblicamente. Pelo contrário, então, por causa da importância das palavras, é que devemos refletir antes de falar. É exatamente porque palavras são importantes que eu preciso pensar antes de falar e pensar biblicamente. E quando nós não sabemos o que dizer, oferecer companhia, dispor-se a ouvir mais e falar menos, ou simplesmente chorar com o outro a sua dor, são manifestações de genuína sabedoria que podem trazer mais consolo do que palavras impensadas. Assim, além de aprender a ser sábios no falar, nós precisamos igualmente aprender a sabedoria do silêncio. Uma boa comunicação bíblica. Aqui é um princípio, tá? Uma boa comunicação bíblica. Anota aí, o pessoal do lazer. Uma boa comunicação bíblica inclui saber calar-se no momento certo. Uma boa comunicação bíblica pode ser construída no silêncio. Ok? Falei 2 frases aí. Terceira e última lição, e a mais importante aqui. Irmãos, nós podemos falar belas palavras sobre Deus, mas ainda assim não falarmos palavras retas. Você pode falar palavras reverentes sobre Deus, palavras que expressam uma doutrina ortodoxa de Deus, ou seja, uma doutrina bíblica conservadora, doutrina ortodoxa da fé, que reflete uma confessionalidade sadia, e mesmo assim, preste bem atenção, você pode ainda assim não falar palavras retas. Como, pastor? Mas como? Quer dizer, então, que se eu tiver fiel à minha confessionalidade, eu confessar, professar a fé corretamente, eu não vou falar palavras retas? Pode ser que não. Sabe por quê? Quando eu não falo palavras retas? Quando você aplica a sã doutrina erradamente. Quando você sabe, mas não sabe aplicar, então é um desastrado. A Bíblia diz que como galhos de espinho na mão de bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. O provérbio é bom, mas o insensato usa errado. Então, você pode falar belas palavras sobre Deus, expressar uma doutrina ortodoxa de fé, mas ainda assim não falar palavras retas, porque aplicou errado. Embora, meus irmãos, portanto, nós devamos nos preocupar em dizer boa palavra ao cansado, nosso maior objetivo ao instruir e aconselhar é glorificar e honrar a Deus com nossas palavras. Vamos voltar aqui aos amigos de Jó? Um rápido passeio, esse é o último ponto, um rápido passeio em Jó. Nós vamos ver que à primeira vista, meus irmãos, você não vê o que é que eles não falam de Deus. Quando é que eles não falam de Deus o que é reto? À primeira vista, quando lemos no livro de Jó as palavras dos seus 3 amigos, nada vemos de indigno no que se refere ao ser de Deus e aos seus atributos. Não tem nenhuma, eu não encontrei nenhuma, talvez você encontre. Não tem nenhuma. Pelo contrário, em palavras poéticas bem escolhidas, eles se referem a Deus com notável reverência e profundidade. Por exemplo, em Jó 5, de 9 a 13, eu vou citar um dizer de cada um dos 3 amigos. Em Jó 5, de 9 a 13, ele faz, por exemplo, diz assim do Senhor, olha o que ele diz. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e o conselho dos que tramam não venham a vingar, não chega a vingar. Tem algum erro aqui? Ele falou alguma coisa falsa? Não. Aliás, ele apanha o sábio na astúcia deles, é citado em outro trecho da Escritura. E veja o que diz Bildade. Ele declara em Jó 11, de 7 a 11. Olha o que Bildade diz. A Deus pertence o domínio e poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes.
Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Ah, eu queria ter sabedoria para falar de Deus assim. Eles não falaram nada demais. Eles estão falando coisas grandiosas. E Zofar, ele testemunha em Jó 11, de 7 a 11. Jó 11, de 7 a 11. Ele diz assim para Jó: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e o chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço a iniquidade. Coisas maravilhosas eles falam. Temos de admitir, irmãos, nada há de indigno ou falso nessas palavras. Não obstante, nós vimos em nosso texto que o próprio Deus, por 2 vezes, e se Deus não tivesse falado, a gente talvez não chegaria a essa conclusão. Por 2 vezes acusa os amigos de Jó dizendo: não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Observe, é o próprio Deus quem os acusa. Onde então estava o erro deles? Na verdade, o erro dos amigos de Jó foi em eles procurarem explicar o sofrimento do seu amigo a partir de uma teologia da retribuição. Tudo que eles falam de Deus é ok, mas o que eles falam de Jó está errado. Esse é o ponto. Certo? Eles chegam basicamente à mesma conclusão. A de que o sofrimento é sempre consequência direta do pecado daquele que sofre, a iniquidade é sempre punida neste mundo, e se isto é verdade, então Jó pecou. E eles o tempo todo chamam Jó ao arrependimento. Jó pecou nas suas palavras, mas ele pecou ao querer ser mais sábio que Deus, mas não no pecado que eles acusam. Eles ainda argumentam, meus irmãos, que a prosperidade é sempre um sinal do favor de Deus, e a adversidade, por sua vez, é sempre um sinal do seu desagrado. Assim, eles aplicam de maneira simplista a doutrina da retribuição ao caso de Jó. Ele faz, por exemplo, declara que Jó sofre porque pecou, pois na visão dele aqueles que pecam são sempre punidos. Bildade, apoiando-se na tradição sapiencial, acusa indiretamente Jó de hipocrisia e o chama à conversão. No capítulo 8, verso 6, ele diz: se fores puro e reto, Jó, certamente logo despertará por ti. Zofar condena Jó por verbosidade, presunção e pecaminosidade, concluindo que Jó está recebendo menos do que merece, como está escrito em Jó 11:6. Pelo que sabe Deus, exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então, ao atribuir iniquidade, preste atenção, crente, ao atribuir iniquidade àquele a quem Deus considerou íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal, e ao considerar o sofrimento de Jó como o juízo divino, esses amigos estavam atribuindo a Deus atos injustos, ainda que fosse na intenção de honrá-lo. Paulo segue o mesmo raciocínio quando ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é mentirosa, e nós somos falsas testemunhas, porque estamos dizendo que Deus ressuscitou a Jesus e ele não ressuscitou. Nós somos testemunhas falsas contra Deus. Por mais que você fale coisas boas de Deus, mas quando você atribui a Deus algo que ele não fez, você não está falando de Deus o que é reto. Veja, isto acontece tanto quando condenamos a quem Deus justificou, como quando anunciamos paz a quem Deus decretou juízo. No caso dos amigos de Jó, eles estão condenando a quem Deus justificou. Mas há também os falsos profetas que, por exemplo, são denunciados por Jeremias, em Jeremias 6,14 e Jeremias 8,11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, sempre que atribuímos a Deus algo que ele não fez ou negamos o que ele fez, estamos desonrando o seu nome. Não importa quão elogiosos somos em nossas palavras. Em nossos dias, irmãos, há muitos que negam, por exemplo, a realidade do juízo divino. E se você está aqui e você não crê no juízo divino, você está pensando de Deus aquilo que não é reto. E aqueles que se recusam a reconhecer a ira de Deus como uma das suas perfeições. Esse é o caso do evangelho pós-moderno. Deus é amor. E eles negam a ira de Deus
Como o Richard Niebuhr, um teólogo diz o seguinte: um Deus sem ira trouxe o homem sem pecado a um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Esse é o Cristo do mundo pós-moderno. Outros, por outro lado, recusam-se a aceitar a doutrina da misericórdia e da graça divinas, pelas quais até o pior dos pecadores pode encontrar perdão gratuito por meio da cruz de Cristo. Então, se ao atribuir Jó pecados que ele não havia cometido, aqueles homens estavam desonrando a Deus, embora Jó fosse um pecador, quanto mais não desonram os que não dão a Cristo a posição que lhe é devida. Aos que dizem, por exemplo, crer em Cristo, mas recorrem a outros mediadores. Aos que dizem crer em Cristo, mas nunca o professaram, nem o têm como centro da sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Assim, não importa o quanto suas palavras acerca de Deus ou de Cristo sejam positivas, aqueles que negam Jesus como o único Senhor e Salvador e vivem assim como mediador, não falam de Deus, o que é reto. Por isso a Escritura diz em 1 João 5, 10 a 12, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus deu a vida eterna, e essa está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, quando eu não professo a Cristo, quando eu não o confesso como meu Senhor, eu posso falar coisas bonitas sobre Deus, mas eu não estou falando de Deus, o que é reto, porque eu nego o único mediador que Ele colocou para que eu me achegasse a Ele. Então, nesse sentido, irmãos, eu concluo dizendo, então, Jó é um tipo do justo sofredor. Ele sofre acusações sendo inocentes dos pecados que são atribuídos a ele. E ele nos lembra Cristo por isso, mas ele também nos lembra Cristo por ser o moribundo que intercede por aqueles que o acusavam. E é quando ele para de pensar em si mesmo e ele intercede pelos seus amigos que a sorte de Jó é mudada. Quando ele para de pleitear a sua própria causa e ele pleiteia a causa dos seus amigos, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuíra. E de tudo isso eu quero terminar com essa pergunta antes de nós orarmos. E nós vamos responder a palavra do rei. Primeiro, que tipo de conselheiro é você? Como você tem sido, que tipo de conselheiro e conselheira você é para os seus melhores amigos? Será que a influência que você exerce sobre eles ou sobre elas é uma boa influência ou é uma má influência? Quando você precisa consolar, você se preocupa com o que a Escritura diz? Você abre a Bíblia com seus melhores amigos para apontar para ele? E para aqueles que estão aqui que ainda não se converteram, eu quero agir com você como um amigo. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você precisa de Cristo, porque Ele é o único verdadeiro amigo. Mas Ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Ele também diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, e Ele deu a sua vida pelos pecadores. E se você ainda não se converteu a Cristo, você pode falar coisas bonitas sobre Deus, você continuará não falando de Deus, o que é reto. Você precisa de Jesus. Mas você que é crente, você precisa responder, tá, eu tenho bons amigos, eu sou uma boa amiga, um bom amigo, mas que tipo de conselheiro é você? Cuidado, para que você não seja um consolador molesto ou um mau conselheiro. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra que foi pregada possa nos levar a refletir, não apenas sobre como nós devemos confrontar aqueles que nos ofendem ou aqueles que surpreendemos em pecado, mas como também nós podemos e devemos consolar ou confrontar nossos melhores amigos. Ajuda-nos, ó Deus, a sair daqui ou manter em nosso coração nesta noite esta certeza de que mesmo sendo bons amigos, boas amigas, podemos ser maus conselheiros. Ó Deus, livra-nos disso, ajuda-nos a sermos conselheiros bíblicos, ajuda-nos a entendermos profundamente a Tua palavra, entender a sã doutrina e como ela se aplica a cada circunstância da vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.